Fala galera do WR Kids Channel, beleza? Aqui é o Felipe Perche, estamos com mais uma aula sobre automação. Como de costume, vamos seguir em frente aí com aulas, com projetos. O projeto da aula de hoje vai ser uma prensa, tá, térmica, normalmente que o pessoal usa e utiliza para fazer sublimação. Então a gente vai fazer um projeto bem simples, tá, determinando temperatura que a prensa vai atingir. Vamos utilizar aí a logística de botoeira bimanual para acionamento, ou seja, para proteção do operador. Então, quando a prensa for descer para fazer a sublimação, então o operador terá que acionar dois botões simultâneos, tá? Para prevenir que ele coloque a mão embaixo da prensa, ou seja, isso é uma proteção extra. Então, quem conhece aí, está trabalhando na parte industrial, sabe que a NR12 está vindo muito forte hoje em todas as questões maquinários. Então a gente vai seguir já colocando um pouquinho de NR12 no nosso projeto de hoje. Vou mostrar para vocês como é que funciona a logística dessa botoeira acionada simultânea. Aí alguns poréns que eu vou explicar aí na descrição do projeto, mas a aula de hoje vai ser essa, vai ser uma prensa térmica para quem utiliza para fazer sublimação, enfim, algumas outras coisas mais com esse equipamento. Então, bora lá para a aula. E esse vídeo é um oferecimento da Autos. Acessem www.autos.com.br, vamos na aba Produtos, em Softwares, série Master Tool e EC, na terceira opção. Ao final do website, na mensagem aqui azul, clique na mensagem, faça um download do software e continue assistindo nossas aulas. Então tá, galera, como de costume, a gente vai começar aí pelo nosso descritivo, ou seja, descrição do nosso projeto, da nossa videoaula de hoje. Então, como eu falei para vocês na entrada do nosso vídeo, a gente vai utilizar um projeto aí, uma prensa térmica. Normalmente o pessoal utiliza isso para fazer sublimação de camisetas, enfim, tem outras utilidades, tem máquinas aí que tem mais de alguma função. Então, só para vocês terem uma noção do que a gente vai projetar para a aula de hoje. Eu vou diminuir um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil, porque a minha câmera vai atrapalhar. Então a gente vai utilizar o que? A gente vai utilizar um botão de liga-desliga geral. Como eu mencionei para vocês, duas botoeiras para acionamento bimanual, ou seja, somente pode se ligar a prensa quando acionados simultâneos. Então, na verdade, isso é uma proteção para o operador. Então, como a prensa vai baixar uma temperatura alta e pode guilhotinar, esmagar, queimar a mão do operador, né? Então, essa prensa vai ser acionada quando for acionado dois botões simultâneos. Então, na verdade, aí, dependendo das empresas, o pessoal gosta de fazer aquela famosa gambiarra, enfim, ou outras palavras mais que a gente pode utilizar. Então, o pessoal tranca um botão, cola um botão e aciona somente um botão para ficar com uma mão livre. Então, dessa forma, a gente vai fazer uma logística no programa que seja impossível, ou seja, os dois botões têm que ser pressionados simultâneos. Se um ficar pressionado e apertar o outro, não funciona, ou vice-versa. Então é para evitar que eles burlem esse sistema, ou seja, realmente a prensa só vai baixar quando as duas mãos estiverem fora debaixo da prensa. Indicação da temperatura da resistência na prensa na HM. Entrada via HM da temperatura desejada para a resistência da prensa. Tá? Isso aqui é mais para simular, então a gente vai simular aí a temperatura, como a gente não está conseguindo utilizar o termopar, eu não tenho nenhum. Então eu vou simular aí, utilizar a entrada analógica a I0, que é o potenciômetro da nossa maleta que a gente já utilizou em algumas aulas. E vamos utilizar o AO0 para mostrar aí o valor que está atual da temperatura e também vamos jogar na IHM. Então, utilização de sensor
da cabine para proteção do operador, ou seja, não aciona sensor não detectado. Então aí é mais uma proteção, além do bimanual. Então a cabine vai estar, a máquina vai estar cabinada, então vai ter uma proteção. Então o operador, por exemplo, quando for colocar a camiseta, ele vai abrir essa cabine, vai ter um sensor, vai botar a camiseta, vai fechar a cabine e aí vai acionar a prensa com os dois botões, ou seja, o bimanual. Então uma dupla proteção para o operador, ou seja, a prensa não vai descer enquanto o sensor não for detectado e o acionamento simultâneo do bimanual. E por fim, indicação na HM de quando a resistência for acionada, temperatura desejada atingida, prensa acionada e sensor da cabine. Então a gente vai utilizar nossas famosas elipses. Na HM a gente vai botar preto e branco, então quando a saída estiver acionada fica preto e quando não estiver acionado vai estar branco. Então essa aí é a descrição do projeto da aula de hoje. Então vamos lá para o Master Tool IEC. Então aqui a gente está com o nosso programa já pronto, como de costume. Vocês estão vendo aqui, é um programa relativamente simples, como as outras aulas, ou outros projetos. A gente vai utilizar somente 7 linhas, porém sempre, cada videoaula eu quero trazer algum diferencial para vocês, alguns macetes, tá? Algumas dicas importantes como a gente faz determinadas funções. Então, a aula de hoje eu quero mostrar para vocês o acionamento bimanual. Vou mostrar alguns macetes que a gente pode utilizar para fixar esse acionamento, que é uma coisa muito importante utilizada hoje, que é a NR12 no nosso mercado, nossa parte industrial. Então, como de costume também, as nossas variáveis declaradas aqui, eu coloquei um comentário para cada uma delas. Então a gente vai começar aí pelas variáveis declaradas. Então, como foi para vocês, uma chave liga-desliga geral, a gente vai utilizar aí a chave na 00, primeira chave do nosso CLP. Há duas botoeiras, então eu chamei de aciona 1 e aciona 2, seriam para fazer o acionamento bimanual. O sensor, tá, para fiscalizar aí a cabine fechada ou aberta. A saída aqui da resistência, da prensa, quando ela estiver aquecendo. E aqui a saída pneumática da prensa, seja quando ela está embaixo acionada ou quando ela está elevada. A utilização de duas variáveis auxiliares. Uma delas é um word, para determinar a temperatura desejada da resistência. E a outra é o que o usuário vai determinar via HM. Então, via HM, ele vai digitar um valor inteiro, depois ele converte para Word, para comparar lá com o potenciômetro, que vocês lembram que sempre a entrada analógica aí é uma Word, então a gente tem que fazer uma conversão. Então, para poder monitorar com o potenciômetro lá, para saber quando a temperatura desejada foi atingida, então a gente vai converter para uma Word, por isso que a gente tem uma variável auxiliar em Word. Aí, a temperatura booleana, então quando realmente atingir a variável desejada, a gente vai ter um comparativo. Então, quando for verdadeiro, então a variável booleana vai a nível lógico 1, que seria a variável temp. Né? A gente vai jogar no HM para saber quando a temperatura atingiu, tá, aquela ajustada. Essas duas variáveis auxiliares, OK e OK2, são para controlar quando os botões do bimanual forem acionados. Então, quando a logística estiver correta, quando o botão da botoeira 1 for pressionado, vai vir um nível OK. Quando a botoeira 2, o OK 2. Porém, tem que ser simultâneo, tá? Senão não vai acionar a prensa. Então eu vou mostrar para vocês logo mais aqui na descrição do projeto. Então aqui as variáveis de tempo. Então, o tempo tom é o tempo determinado para a prensa ficar acionada. Nesse programa eu coloquei 3 segundos. Poderia também colocar para esse tempo ser ajustado via HM pelo operador, mas eu fixei em 3 segundos, ou seja, quando a botoeira for acionada, a prensa desce, permanece 3 segundos esquentando e aí sai fora. Então é um tempo aí que vai ficar fixo, dependendo de cada máquina, enfim, é um tempo fixo, cada máquina quando for vendida aí, é um tempo fixo, ou seja, fica 5, 10 segundos esquentando, depois sai, senão vai danificar a camiseta. O tempo 2 e o tempo 3,
que eu coloquei, em vez de tom, um TP, que aí é a jogada, tá? Que eu vou explicar para vocês aqui na descrição do projeto logo mais, que é para fazer a contagem do tempo da botoeira, ou seja, deixa eu botar um tempo aí de 100 milissegundos e vai fazer uma logística aqui de trigger. Então, quando a gente apertar a botoeira, ele vai monitorar o trigger de pulso. Então, ele vai monitorar o pulso, subida, segura a saída em nível lógico 1 por 100 milissegundos e derruba. Ou seja, dessa forma, o usuário só vai ter 100 milissegundos para pressionar as duas juntas para a logística detectar que for apertado para acionar a prensa. Então, não adianta ficar segurando o botão, porque você sabe como funciona o pulso do trigger. Quando ele te dá um pulso, ele vai em nível lógico 1 e já logo zera instantaneamente. Então, com o TP aí, ele vai segurar em 100 milissegundos, não vai zerar instantaneamente, vai dar aí um tempinho aí para conseguir acionar os dois, porque é muito rápido que ele vai zerar a saída do trigger. Então, ele permanece a saída em nível lógico 1 por 100 milissegundos e logo derruba. Então, dessa forma, a gente botou um tempo bem esmagado para ser realmente simultâneo o acionamento das duas botoeiras. Então aqui na linha 1, começou o nosso programa, é o liga e a temperatura para ligar a nossa resistência. Então, ligando aí o sistema, ligando aí o equipamento, a nossa prensa, a temperatura, a resistência já vai começar a aquecer. E assim, quando atingir aí a temperatura desejada, essa variável temp, que normalmente fechada, vai abrir e vai desligar a resistência. Então ela vai ficar naquela essa famosa esterese que vai ficar mantendo a temperatura da prensa no valor desejado. Na linha 2, deixa eu puxar aqui para baixo, fica mais fácil. Na linha 2, então a gente está movendo o valor da entrada analógica, que é o potenciômetro, para a saída analógica aí do display. Então, a I0 a O0, e aqui fazendo uma conversão, como falei para vocês, do valor da temperatura desejada pela HM pelo usuário, que é uma inteira, e convertendo para auxiliar, para depois, logo mais, controlar a temperatura desejada. Então aqui na linha 3, a gente está fazendo um comparativo great equal, ou seja, se for maior ou igual ao valor desejado, ou seja, a I0, que seria o potenciômetro, que a gente está simulando aí o termopar, a temperatura, com auxiliar. Então, quando a temperatura for igual ou maior, então ativa aí a variável temp, então nível lógico 1. Então, isso vai fazer com que desligue a resistência aqui na linha 1. Vai abrir esse contato e vai desligar a resistência. Então, vai ficar nessa liga, desliga, tá? Dependendo como é que for a montagem da prensa, ela fica uma temperatura ainda desejada por um período. Lógico, depois de tanto pressionar as camisetas, ela vai tender a esfriar um pouco, então vai ficar ligando e desligando, essa famosa esterese. Então essas três primeiras linhas aqui é simplesmente para controlar a temperatura da prensa, e aí da linha 4 à linha 7 vai ser para determinar aí o sistema de acionamento bimanual do nossa prensa. Eu vou dar umas linhas de comando mais aqui para minha câmera não atrapalhar vocês na hora de explicação. Então, voltando na linha 4, então a gente vai ter o quê? Um controle da chave liga-desliga, do nosso sensor, que eu falei para vocês, da cabine. Então, a partir de agora, se o sensor não estiver ligado, ele não vai funcionar mais nada a partir daqui. Aqui, controla a botoeira 1 para acionamento. Quando ela for no nível lógico 1, vai pegar o trigger da borda de subida, vai dar um pulso, vai ficar nível lógico 1 aqui. Então, a botoeira foi acionada, essa borda de subida vai detectar, mantém a saída em nível lógico 1 e já logo cai. Porém, utilizando o TP, vai manter essa saída em nível lógico 1 por 100 milissegundos, ou seja, a saída ok, vai em nível lógico 1, depois de detectar a borda de subida, e aí vai a 0 novamente. Então vai ficar sempre assim, recebe o pulso do botão, mantém nível lógico da saída
ativado por 100 milissegundos e derruba. Então a gente vai fazer aqui na linha 4 e na 5. É a mesma logística, porém aqui eu aciono a 2, é a segunda botoeira. Tá? Novamente tem a borda de subida, vai manter a saída em nível lógico alto por 100 milissegundos. OK e OK 2. Então na linha 6, ele vai monitorar o liga, desliga, o sensor, o OK e o OK 2. Ou seja, se eu apertar simultâneo, os dois OKs vão ao nível lógico 1 e aí vai dar um set na prensa. Então a prensa vai acionar, vai descer. Então na linha 7, com liga e desliga, a prensa é ligada, fica 3 segundos e aí ele reseta a prensa. Então vocês estão vendo como é que funciona a logística. Então, com o nosso trigger na borda de subida, com o TP, a gente consegue fazer a logística aí da acionamento bimanual. Então não vai adiantar o operador grudar um botão. Por quê? Porque o sinal vai vir em nível lógico de subida na primeira vez, vai vir a 1, 100 milissegundos, vai zerar e aí não vai ter pulso nenhum mais. Vai ficar apertando a segunda botoeira, a primeira já está esmagada, não vai dar mais pulso nenhum, não vai acionar a prensa. Tanto se ele grudar a botoeira 2 ou a botoeira 1, ou se ele apertar a botoeira 1, contar 1, 2 segundos, apertar a botoeira 2, também não vai acontecer nada. Dessa forma, ele vai ter 100 milissegundos para acionar as duas ao mesmo tempo, ou seja, tem que ser instantâneo. Não adianta ele ficar acionando com um tempo de intervalo muito grande. É lógico que aí você pode aumentar o tempo aqui de espera do que ele acione, aí pode ser 1 segundo, meio segundo. Eu botei 100 milissegundos para ser realmente instantâneo. Dependendo do tempo que vocês colocarem, se for muito curto, pode ser que não dá tempo aí pelo debounce, enfim, alguma coisa, o tempo de recebimento do sinal, então a gente pode aumentar até que seja um tempo satisfatório. Eu testei 100 milissegundos, foi um tempo muito bom para fazer aí a monitoração desse bimanual. Então vocês estão vendo que o programa é bem simples, ele morre por aqui. Então vocês não podem esquecer somente de configurar aí a entrada e a saída analógica que a gente está utilizando. Então em recursos, configuração do CP, e aí te abre aqui o barramento fixo, entrada, e aí a gente vai entrar na analógica, aí 0, no canal a gente está desabilitado, a gente põe em tensão 0 a 10, botei aí o fundo de escala 100, que simularia para 100 graus aqui, e aí a mesma coisa para saída analógica, a O0, a gente ativa em tensão de 0 a 10, eu botei o fundo de escala 98, dei uma leve distorção, porque às vezes tem uma perda, tá? Então quando a entrada for a 100, ele vai mostrar 100 no display. Se a gente botar 100, 100, às vezes ele fica 100 e 99. Então eu coloquei aqui somente para mostrar para vocês, porém a gente vai mostrar na HM também a temperatura atingida. Então agora a gente vai em visualização, na main. Então aqui eu mostrei só, coloquei temperatura da prensa, na esquerda como um valor inteiro, que o usuário vai digitar, eu botei %i, redirecionei aí a variável para o auxiliar 2, que é a da entrada do usuário, na direita %s, porque a nossa entrada aí analógica, tá, ela é uma word, então a gente está monitorando qual a temperatura que ele está recebendo. E aqui embaixo, como a gente colocou na descrição, as indicações aqui com o sensor ligado ou desligado da cabine, a temperatura se atingiu a desejada ou não, quando a prensa está acionada e quando a resistência está acionada. Então são as 4 variáveis que a gente colocou na descrição para serem monitoradas pelo projeto. Então, projeto relativamente simples. O único aí macete passado para vocês é o acionamento bimanual, que sempre, se a gente não fizer dessa forma, ele não vai funcionar, né? Porque senão vai funcionar quando a gente ficar um botão apertado,
e aí o outro apertar livremente, que a gente não quer. Tem que ser acionamento simultâneo para proteger realmente o nosso operador, para ele não se machucar. Eu espero que vocês tenham curtido. Nunca se esqueçam sempre, na hora de enviar o nosso programa, a primeira vez que a gente abre o MasterTool IAC, a gente precisa configurar a comunicação. Então a gente vai em parâmetros de comunicação, um duplo clique aqui na configuração que a gente sempre utiliza, no meu caso local eu, duplo clique, um OK, e aí sim comunicação login, vai perguntar para enviar o programa, a gente diz que sim, envia o programa e não se esqueçam de dar um F5 Run para rodar junto com o CLP pela primeira vez. Então a gente vai lá para o CLP agora, vamos simular para ver como funciona esse nosso programa, como funciona o bimanual. Vamos lá! Então tá, galera, então a gente está com o nosso CLP, então a gente está com a programação, eu já estou com ele ligado, já eu vou ativar aqui o backlight. Então como a gente botou na HM, temperatura da prensa, na esquerda temperatura desejada, eu já coloquei 85, temperatura na direita, temperatura atual, no momento sensor ligado, temperatura ainda não atingiu a desejada, a prensa não está ligada e a resistência está ligada porque não atingiu a temperatura. Então, aqui na chave 03, a gente está indicando o sensor da cabine, nós estamos vendo lá na HM, ó, que ela está ativando e desativando, então a gente mantém ativado, que a cabine está fechada, nossa chave geral liga e desliga, nosso Q10 indicando que a resistência está ligada, né, então porque não atingiu a temperatura ainda, então aqui com o potenciômetro a gente vai mexer um pouco, aí chegamos lá na HM, 85, a temperatura 86, então aí passou, não tem problema, aí ele ativou, então a temperatura aqui chegou na desejada, tá? Ele desligou a resistência, então aqui agora o Q10 não está mais ligado. E como mencionei para vocês, a chave bimanual está no 01 e no 02, essas duas chaves aqui. Então se eu ligar a 01, por exemplo, ligar a 02, nada acontece, a gente botou Q11, seria a prensa, não ligou. Desliguei, liguei um, liguei a outra, não funcionou. Se eu fizer, não funciona, eu bati no potenciômetro aqui, mexi na resistência. Porém, se eu ligar as duas juntas, então, ó, ligou a prensa, Q11, 2, 3 segundos e desligou. Então, esse é o funcionamento da chave aí, a bimanual, novamente, ó, junto, ligou, 1, 2, 3, desligou. Então, essa é a logística do sistema. Bato as duas juntas, ligou e desligou. Ligou. Então, dessa forma, a gente protege aí o operador e a gente faz uma botoeira bimanual norma NR12. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Seria um projetinho simples simulando uma prensa térmica para quem utiliza aí para fazer o projeto, enfim, de stencil e essas coisas assim, sublimação de camiseta, tá? E é um projeto relativamente simples. Porém, esse macete da norma NR12. Espero que vocês tenham curtido e espero vocês na próxima aula. Um grande abraço! Então tá, galera, nossa aula acabou por aí. Espero que vocês venham curtindo aí os últimos vídeos que a gente anda fazendo sobre os projetos. Como eu falei para vocês sempre, quem tiver alguma dúvida ou quiser deixar aí uma dica de pô, prof. Felipe, a gente podia fazer uma aula sobre algum tema aí, algum projeto, enfim, que vocês estão tentando fazer, elaborar e não estão conseguindo, então deixo aí na descrição dos vídeos, que aí se a gente conseguir encaixar em nossos esquemas, a gente pode montar sim uma aula sobre o tema desejado para vocês. Então, quem tiver alguma dúvida também deixa um comentário aí embaixo sobre o que a gente está abordando nas aulas, alguma função, enfim, alguma ferramenta que a gente tenha utilizado, vocês não entenderam direito. Não se esqueça também de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal.
e eu espero vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço para todo mundo e valeu!